Quando surge, torcedor palmeirense, Palmeiras 3, Atlético Mineiro Galo 2 no Allianz Parque pelo Brasileirão. E a gente sai com uma vitória importante, 3 pontos que nos colocam na briga direta pelo título. Estamos a 2 jogos atrás do líder e se ganharmos esses 2 jogos estaremos encostado, já no retrovisor do líder Cruzeiro. E tem muita história para contar a respeito desse jogo e eu vou contá-la nesse vídeo para vocês, então não perde nada, tem muita coisa, tá? Já se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa seu like, comenta e divulga nos seus grupos aí para ajudar o canal Porco Raiz, o canal do Porcão. Bora pro vídeo. O Palmeiras, digamos que amassou o Galo, amassou o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Teve uma formação tática um pouco diferente, a formação nem tanto, mas a movimentação tática um pouco diferente. A gente viu muito os pontas, né? Tanto Facundo Torres como o Felipe Anderson jogando por dentro e fazendo articulações, flutuando e mudando de lado, mudando de posição e dando opção por dentro. Isso é um fator importantíssimo que eu acho que é imprescindível o Palmeiras fazer. Mas tem um outro lado desta facilidade tática que o Palmeiras teve ontem, dessa tranquilidade em articular as jogadas, dessa facilidade em criar e chegar ao gol. Tem os seus motivos. O Palmeiras tem uma certa dificuldade em fazer isso no Allianz Parque, sim. Ontem teve menos, mas há um motivo, obviamente. O Palmeiras melhorou? Melhorou sim. Mas será que melhorou em função do adversário fraco ou melhorou por mérito próprio? Será que se a gente tivesse enfrentado um time mais bem organizado, mais bem preparado, tecnicamente e taticamente falando, será que nós teríamos esta mesma função? Será que nós teríamos esta mesma participação efetiva? Teríamos toda essa fluência futebolística? Será? Fica a dúvida, né? A gente não sabe, mas não estamos aqui para discutir isso. O Palmeiras jogou bem, dentro daquilo que o jogo propôs, e faturamos os 3 pontos, é o que mais importa. Eu ainda acredito que o Palmeiras tem que melhorar mais, tem que treinar mais e tem que explorar mais jogadas por dentro. Tem que explorar mais o passe, a triangulação, coisa que, ao meu ver, ainda está faltando para o Palmeiras. O Palmeiras não tem aquele nível de entrosamento necessário para deitar nos campeonatos. Ainda falta um pouco, eu diria muito. Eu falei do time do Galo insuficiente, né, para machucar o Palmeiras. E nos momentos que nós fomos machucados, foi o grande jogador do Galo, que foi o responsável, o grande protagonista, que foi o Hulk, batendo 2 faltas e quase não converte a terceira se não fosse a defesa do Everton. Pelo menos uma defesa no jogo consistente, né, o Everton? Já que 2 bolas você não conseguiu buscar. Foram bem batidas? A primeira foi muito bem batida, né, no ninho da coruja. A segunda teve um desvio que complicou um pouco mais a sua vida. Mas a gente não sente em você aquela mesma gana de dar aqueles passos e se jogar no intuito de buscar aquela bola no cantinho. Poderia até ter dado, mas a gente não está aqui para discutir isso. Mas é bom olhar para um goleiro que já não está entregando, né, tanto quanto entregava. O próprio ex-goleiro do Palmeiras, o Veloso, comentou isso. Disse que você precisa ter um pouco mais de controle mental para entregar mais futebol fisicamente falando. Torcedores do Galo recepcionaram o time no aeroporto em Minas Gerais e foi um pega pra capar. Xingaram de Genésio pra cima. Foi bravo, né? Falaram mal do Rony, do Scarpa, Caio Paulista. Enfim, peitaram todo mundo lá no aeroporto. Foi uma treta brava. Eu discordo dessa possibilidade da torcida fazer esse tipo de cobrança assim, tete a tete, querer sair na porrada com os jogadores, né? Eu acho que os jogadores têm que se preservar um pouco mais, os clubes preservaram os jogadores, né? Enfim, teve a treta, vamos dar uma olhada aí rapidamente. Todo mundo envolvido tá correndo, a gente tem que não. Por isso, correndo só, entendeu? Você é gelo aí, irmão? Você, caralho, falando aí, caralho. Tá aí a prova de que o Galo realmente não está jogando futebol. A cobrança da torcida e o que a gente viu em campo, né? O Galo acuado, entregue, né? Totalmente sem articulação nenhuma, não jogou futebol no Allianz Parque. E aí o Palmeiras, se aproveitando dessa situação, fez os seus 3-2 e podia ter quase tomado um empate, né? Com 3 bolas que o Galo chegou, absurdo.
Muitos estão dizendo aí, nossa, foi um 3-2 injusto. Não foi injusto. Foi justo pelo aproveitamento que eles teve. Foi injusto para nós que não conseguimos executar, né, transformar em gol a quantidade de bolas que nós chutamos para dentro do gol dos caras, né? Então, assim, não seria injusto se os caras empatassem. Eles foram 100% eficientes naquilo que eles fizeram. Chutaram 3 bolas, fizeram 3 gols. Seria injusto? Não. Foi justo pela competência que tiveram. Então, quase que eles saíram com o empate do Allianz Parque. O Palmeiras precisa melhorar, tem muita coisa para treinar. O que eu achei absurdo, e aí eu tenho que comentar, porque assim, a coletiva do Abel Ferreira foi uma coletiva tão linda ontem, né? Muitos estão dizendo aí, nossa, como o Abel foi bem na coletiva de ontem, que coletiva maravilhosa, com explicações. O Abel até falou que falta uma cláusula no contrato dele. Sinal que o Palmeiras só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Leila não quer meter. Bom, a minha opinião sobre essa coletiva aí, eu já vou falar da cláusula na sequência. A minha opinião nessa coletiva é de que ela foi uma coletiva totalmente ajeitada, né? Os repórteres chegaram, senta você aqui, você lá, sua pergunta tá aí? Aí você lê a sua pergunta aí, a sua tá aí? Pra mim foi assim, tudo ajustado para ser essa coletiva. Foi tipo uma cena de cinema, uma cena de televisão. Perguntas ajustadas, respostas combinadas, situação e clima todo ajeitado para que fosse essa maravilha. Já a cláusula que o Abel pediu no contrato, muitos estão dizendo por aí, nossa, agora eu vi uma certa hombridade no Abel. Se ele não ganhar títulos, ele vai sair do clube. Mas aí ele pede uma cláusula, entendam bem a cláusula que ele pede. Ele pede uma dispensa sem multa no caso dele ser incompetente. Analisa um pouco essa cláusula. Se você trabalha numa empresa e você não entrega o seu trabalho, você tem o direito de sair e ainda nem pagar a multa contratual. Que absurdo, hein? Tem gente que enxerga e vê o contrário. E para fechar o vídeo, hein, vamos falar um pouquinho do substituto do Richard Rios. Muita gente falando assim, não, ontem a gente não sentiu, né, a ausência do Richard Rios. O jogo de ontem não é um comparativo, né, um bom comparativo para se achar alguma coisa, porque o time de lá não jogou bola. Então esse jogo a gente tem que pegar os 3 pontos e ficar feliz, né? São 3 pontos que nos ajudam dentro da competição e a gente tem que esquecer, porque os caras não vieram para jogar bola. Se a gente pegar um time que vem para jogar bola, é diferente, tá? E vamos esquecer. Agora, o Palmeiras, estão dizendo por aí que está atrás do jogador do Al Nassr, o Otávio, porque o Otávio não vai ter uma sequência com o Jorge Jesus, né? E é um bom nome, né? É um bom nome, inclusive já foi indicado pelo Abel lá atrás, né? Seria um excelente substituto, mas eu acho muito difícil que o Palmeiras traga um cara desse, só para vocês terem ideia. Eu vou demonstrar isso em outros vídeos ou em live, vou demonstrar algo mais para vocês sobre uma suposta, quem que seria, né, um suposto substituto do Richard Rios com comparativos, mapa de calor. Vamos fazer um trabalho bem legal. Mas só para vocês terem ideia sobre o Otávio, ele é um cara que ganha no Al Nassr 7 milhões por mês. Um salário impraticado no Brasil, nem para os maiores jogadores, né? Nem que a gente trouxesse aqui um Messi, um CR7, né? Um Mbappé. Não tem possibilidade de a gente pagar 7 milhões de reais, é totalmente contra os padrões nacionais de moeda, né? Então, Otávio fica inviável, né? Mas eu vou te falar para frente outras possibilidades, tem algumas, inclusive temos possibilidades caseiras para colocar no lugar do Richard Rios, e se o time jogar mais, esse cara pode render muito, e não é o Evangelista, tá? E eu vou falar em live ou em outros vídeos, não vou falar hoje para o vídeo não se alongar muito, tá? Então essa é a história do jogo de ontem, 3 pontos na conta, legal, feliz, mas pontuando, muito, muito, muito a melhorar, porque quando a gente pega times mais organizados, o próprio Mirassol, a gente tem uma dificuldade extra, né? Ontem o Galo estava morto na panela para ser depenado. Aí fica fácil. Grande abraço, avante palestra.